Chegou em São Paulo, né? E agora a gente quer saber como é que tá. Eu vi o senhor meio preocupado ali o semblante é outro. É assim numa epidemia? São períodos que a gente passa? Pois é, nós não temos uma epidemia, a gente tem uma pandemia. Sim. A pandemia, na verdade, é uma epidemia em vários continentes. E à medida que isso acaba acontecendo, é claro que medidas de contingenciamento devem acontecer e como foram realmente tomadas. E é interessante, quando a gente veio no início de fevereiro, logo no início, foi um período exatamente conjunto com a declaração do Ministério da Saúde que ele considerava uma emergência em saúde pública. E foi muito interessante que todo mundo dizia assim, mas que coisa, que bobagem, não tem nem casos suspeitos que o Brasil está se antecipando. E os casos realmente, eles estavam restritos à China e a um ou outro país da Ásia, quer dizer, nada além disso. E esse plano de colocar a questão de emergência em saúde pública era uma estratégia que já se imaginou o impacto que a China teve e que possivelmente outros países teriam, e o Brasil entre eles. Então isso facilitou o quê? A questão de compra de insumos, de materiais, de contratação de pessoal, ou seja, esse plano já havia sido instituído muito antes de qualquer caso suspeito. Bom, e aí se viesse, criou-se entre os estados o elencar de quais seriam os hospitais que receberiam estes pacientes que estivessem comprometidos. Mas o que se sentiu na época na China, que era o impacto, a velocidade com que um público especificamente de idosos e pessoas que tinham alguma doença no pulmão, no coração, hipertensos, diabéticos, esses eram aqueles indivíduos que vinham com formas graves e precisavam de internação em unidade de terapia intensiva. Qual era o problema disso? O problema é que chegava todo mundo junto. Imagine, Emílio, que você tenha um restaurante com 4 mesinhas. Então você comporta 4 mesinhas. De repente chega um ônibus para serem servidos. Você fala, eu não posso, procure outro estabelecimento. Só que o outro também está lotado. Mas aí eles estão com fome e eles vão para outra cidade. Imagine esse ônibus chegando num hospital que você só tem esses 4 leitos com 4 respiradores. Você não tem como atender essas pessoas. É um problema de saúde pública. Que vêm com o que nós chamamos de insuficiência respiratória, desconforto respiratório, oxigenação baixa. Esse é o problema e isso que foi visto. Então, baseado nisso, o Brasil já se anteviu a essas condutas, só que imediatamente, 2 semanas depois, a Itália começa a apresentar o mesmo problema. Agora, qual foi a história, tanto da China quanto da Itália? Na China, essa circulação de um vírus respiratório já vinha acontecendo há pelo menos 3 meses antes de ter impactado no serviço de saúde. Então,